Michel Oliveira, essa arma nuclear aqui, né? É. Sinto aqui que as cordas são de baixo. Isso aqui que você falou que são cordas, a terceira e a quarta corda do baixo, né? É, eu acho que se você pegar o jogo de corda assim com a tensão mais leve, eu acho que vai dar equivalente a isso, né? A oitava corda aí, ela é uma 0,80. Faz o seguinte, mostra aí pra galera, vai Claro, mostrando e... Claro. Posso deixar assim? Ó, acho que assim pode fica deixar. legal, Aqui né? fica melhor assim, né? Inclusive Legal. é uma marca nacional, né, cara? Isso, Vamos falar a dos guitarra caras nacional, Karasik Guitars, do grande Lucas Karasik, lá de São Paulo. aí. Lá de São Paulo, capital mesmo. Capital mesmo, ali na área da Barra Funda ali. E a gente fez essa guitarra aqui, é um modelo dele e me interessou muito. E era para fazer uma 8 cordas, eu falei, Lucão, vamos pôr mais uma corda aí, cara, porque já tô afim de usar 9 cordas, né? E essa guitarra, ela é multiscala, primeiramente, né? Se vocês perceberem o traste em leque, né? Que chama de fended frets também. Embaixo ela tem 26 polegadas e em cima 28. Porque quanto maior a escala, mais fica bem tensionado a corda, né? Agora imagina assim, você pega uma guitarra de 7 cordas com a escala 25,5, né? Hoje você já pega algumas guitarras com 26,5, que a gente chama de guitarra barítono, né? E aí com essa inovação tecnológica, a gente tem vivido aí um momento legal da tecnologia para guitarra, né? Surgiu o multiscale, né? E no caso de umas 7 cordas, 8 cordas e 9 cordas, é bem recomendado, né? Porque aí você consegue ter uma tensão legal na parte de baixo, até porque se você tensiona muito embaixo, colocar um 28 embaixo, a mizinha fica muito dura, né? Então se usa uma escala um pouco menor embaixo e outra mais longa em cima. Vocês conseguem perceber aqui, galera, aqui, ó, você sente que vai mudando, ele dá uma funilada, né? Isso, como se fosse em leque mesmo. E também vai fazendo assim, né? Ao longo Exato. aqui, daqui a pouco já tá assim. Exatamente. Isso é uma correção de tensão, porque eu estou usando uma corda 0,80 e uma corda 100 aqui, cordas de baixo, cedidas pela NIG, inclusive, e fica muito melhor nesse tipo de guitarra, beleza? Então... Pô, deve ser a porrinhação do caramba fazer uma guitarra dessa, né? Ah, é um trampo, é um trampo. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser bom. Porra, o cara tem que gostar muito, né? Porque cada traste aqui ele tem cortado, não é uma coisa visual, você tem que medir mesmo. Não, imagina, o projeto todo tem que ser todo desenhado antecipadamente, em programação e São tal. quantos trastes? Acho que essa aqui é 24, né? Ah, 24 mesmo? 24, né? É que o tamanho assusta. Você acha ou tem certeza? Deixa eu ver. Agora eu tenho certeza. Olhando aqui, 24. E ela também vem com MG, né? Eu tenho uma parceria com a MG desde 2013. Estou 10 anos aí com a MG. MG ativo. E esse aqui é ativo de guitarra. A galera pergunta muito, mas você está usando um set de baixo? Porque parece muito captador de baixo, né? Mas é captador de guitarra. Esse aqui é o MG 808. Então é um setup todo feito para guitarra, porém uma guitarra de alcance estendido, que a gente chama. Guitarra de 8 cordas, né? E até quando a gente toca com baixo, mas e o baixista, né? São coisas ainda diferentes, porque eu ainda estou tocando num setup de guitarra. As frequências que eu estou usando ali são frequências da guitarra, né? Eu não costumo timbrar a guitarra ali no 100 Hz, por exemplo, ali 150, que invade muito aquela área do baixo. É uma distorção de guitarra, só que numa afinação muito grave, muito baixa, né? Sim. Pô, mas você, se o cara tocar nas cordas 3 e 4, ele vai ter a mesma frequência que você, não vai? Sim, sim. Só que aí, como o setup ele entrega muito, né? Por exemplo, se ligar no amp de baixo, é exatamente o som de baixo. Impressionante como é igual. Só que no setup de guitarra, com cortes de frequência que eu uso, tal, post-equalização e tal, a gente respeita essas equalizações para não ficar brigando na mixagem, sim. né? Que ainda assim soando muito grave, por exemplo, em drop mi 8 cordas, eu quero que soe guitarra ainda, né? Para não ficar uma coisa muito estranha assim. Às vezes quando eu uso o slap guitar, né, como você viu lá no disco, aí tudo bem, aí é uma questão específica ali. Agora falando em distorção assim, é som Mas de guitarra. aquele slap guitar que você estava fazendo não era 9 cordas não, né? 8 e 9, tem música lá em 9 cordas que eu uso o slap guitar Tem também. uma música de introdução, cara, acho que foi do álbum... É a Resisto, né? Isso. Isso. Ali é 8 cordas em drop 8 mi. cordas, né? Exatamente. Aí eu misturo o slap e faço os acordes e tal. É um negócio meio experimental, né? É até legal, você estava até falando sobre guitarras de 8 cordas, né? Sim. 9, eu não conhecia de 9. E a gente estava falando sobre o Charlie Hunter, né? Sim, excelente. Que usava já uma guitarra de 8 cordas. Exatamente. Mas a configuração da afinação era diferente. Exatamente. O Charlie Hunter, diferente do que eu estou usando aqui, que é um set inteiro pensando em guitarra, o Charlie Hunter ele tem muito essa pira de misturar
o timbre da guitarra com o timbre de baixo, né? Porque ele é um cara mais jazzista, então ele investe bastante no walking bass, né? Então ele usa diferentes captadores de guitarra e de baixo. Ele meio que divide o instrumento, como se fosse assim. Vamos dar um exemplo. Se eu estou usando aqui 6 cordas, um jogo de 6 cordas de guitarra e 3 cordas de baixo, como se fossem as 3 últimas cordas do baixo afinada em Ré, Lá e Mi. Para mim pensar no baixo mesmo. Então, o approach musical dele é mais para essa onda. Eu já estou usando aqui no standard, se é que pode chamar assim, né? Que é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, 6 cordas. Okay. A 7ª corda em Si, né? Sempre pensando em quartas. Corda essa aqui, né? Essa aqui. Isso, a 7ª corda. Isso, exatamente. A 8ª corda em Fá sustenido. O Si é padrão, né? Quando o pessoal Si é padrão, exatamente. Inclusive, tem a galera baixo, do violão, né, que usa em Dó, né? Que eu vejo tudo, o pessoal. Sim. Mas inclusive o baixo também, quando ele tem a 6ª corda, ele põe exatamente quinta, em né? Si. Quando a gente faz riff de 7 cordas, inclusive o baixão vem na cisona junto. Aqui 8ª corda Fá sustenido, né? E a 9ª corda Dó sustenido. Aí o negócio vai ficando perigoso, né? Então tá em quartas, né? Tá em quartas, né? E a possibilidade do drop. 7 cordas, drop Lá, 8 cordas, drop Mi, 9 cordas, drop Si, que a gente chama de double drop, né? Porque já tem um Si grave aqui, né? Aí o negócio vai ficando mais experimental, né? Assim, é bem grave. Essa afinação de Si eu uso mais para fazer tapping, né? Porque é um instrumento muito legal para você trabalhar o tapping, né? E aí, sinceramente, facilita um pouco, né? Quando eu comecei a tocar guitarra, eu já gostava das afinações drop, já usava o drop Ré e tal. Então eu só fui aumentando o número de cordas e mantendo a afinação drop, né? Entendi. E aí, mais ou menos assim que funciona. E aí eu vou variando várias afinações aí. Imagina um instrumento com esse tanto de cordas, o tanto de afinações que você consegue fazer. Deixa eu dar uma olhada. Aqui ela consegue... Ela não entra direitinho no nut, né? Então, aí tem que fazer um nut específico. Você vê, ó, que ele entra metade da corda. Entra só metade, né? Porque senão acaba trastejando, né? Aí aqui fica bem certinho. E você tem que usar isso aqui também? Eu uso porque dá um pouco... Quando você toca o palm mute, né? Que usa bastante no djent, que a gente vai falar aqui hoje bastante. Tem um pouco desse harmônico, assim, da corda, né? Principalmente na distorção. Aí eu coloco ali só para dar uma pequena silenciada. Mas é um instrumento... muito legal, cara. Um instrumento muito bacana. Excelente. E eu lembro também que você, cara, já tem uns 2 meses que eu vi um vídeo seu gravando e acho que você ficava com o dedinho aqui. Sim. Esse aí é o famoso noise gate natural, né? Exatamente. Tem gente que usa. Tem um vídeo muito louco, cara, do Frederick Tordendahl, que é o guitarrista do Meshuggah, que ele pegou aquela silver tape, né? Sim. Aí ele meteu o silver tape nas últimas 4 cordas, assim, gravando. Eu falei, nossa, noise gate mais eficiente que esse. Não... Então dá pra meter uma borrachinha aqui também, né? Aquelas de xuxinha, o problema é entrar, né? Xuxinha. Exatamente, porque às vezes você tá gravando alguma coisa, não pode ter nenhum tipo de vazamento, aí você faz isso, né? Fica uma sobra, né, de som, né? E é um instrumento que, assim, sobra bastante mesmo. Quando eu toco de 8 cordas pra cima, o ganho que eu uso é extremamente mais reduzido, exige muito mais da mão, né? O play você tem que ter muito mais cuidado, se você tá performando no palco, você tem que ter um pouco mais de cuidado pra se mexer, porque são muitas cordas pra errar, né, gente? Então... Mas a gente vai se habituando, é um negócio que eu gosto bastante, eu sempre tive esse interesse. E a gente vai aumentando de cordas. Eu pretendo ficar um tempo agora em 9 cordas, porque é um instrumento que eu ainda estou descobrindo. Desde 2018, mas existe muito que descobrir ainda, muito o que fazer com ele, cara. Mas você, na rotina do dia a dia, você normalmente está com qual guitarra? Estudando? Geralmente 8 cordas. Geralmente 8 cordas na afinação de drop Mi. E aí 9 cordas, desde 2018 eu já tenho algumas músicas, acho que eu já tenho umas 8 ou 9 músicas em 9. E aí eu sempre levo para os workshops, para os shows, né? Que aí chega o momento da 9 cordas, assim, aí eu tiro no meio do show, a galera gosta bastante. Cadê a 9? Cadê a 9? E tal. Aí vira um lance bacana, mas acho que a guitarra que eu fico mais tempo com ela é a 8 cordas. Que aí eu consigo tocar todo o repertório de 7 e o repertório de 8. Então, se eu levar um 8 cordas, eu faço um show tranquilo. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.